sua empresa pode aumentar o faturamento médio mensal em até 30% em 6 meses e eu posso te provar isso se você me der essa oportunidade ficando comigo aqui nesse vídeo, me dando 15 minutinhos da sua atenção, porque hoje eu vou te mostrar com provas reais e com números que sim, é possível que o seu faturamento, o faturamento da sua empresa, não importa se ela seja uma empresa de varejo, uma empresa de serviços, uma empresa que presta serviços para terceiros, independente do seu ramo, com uma estratégia concreta e bem construída, é possível criar uma projeção utilizando dados e métricas para fazer com que o seu negócio ele gere mais resultados com previsibilidade e com metodologia que utiliza matemática e ciência. O que eu vou te apresentar aqui não é teoria, não é ideia para vender curso, o que eu vou te apresentar aqui são os processos que eu utilizo como profissional de marketing, prestador de serviço. Calma, eu não vou tentar te vender nada. Meu objetivo aqui é passar a minha experiência como profissional, como alguém que está auxiliando outros empreendedores a atingirem os seus objetivos, a realizarem resultados concretos, e eu quero passar os processos, a estratégia que eu utilizo para atender os meus clientes, para que você aí do outro lado da tela também possa replicar essas mesmas estratégias para gerar resultado para o seu negócio. Não estou dizendo que eu vou te entregar um modelo pronto para você copiar e colar, mas eu vou te entregar a ideia por trás para que você possa usar a sua inteligência de negócios personalizando essas ideias que eu vou te entregar e adaptando elas para a sua realidade. Se isso faz sentido para você, eu te peço a oportunidade da gente conversar por 15 minutinhos aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. E inclusive se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo para a gente conversar diretamente, sem compromisso, sem problema nenhum. Sem mais delongas então, vamos pro vídeo. Olá empreendedor, olá empreendedora, sejam todos muito bem-vindos a 3D Pixel. Meu nome é Guilherme Eck, profissional de marketing graduado, tenho 23 anos e no vídeo de hoje, um vídeo muito especial porque eu venho preparando ele há meses, é o vídeo central de toda a ideia de marketing que eu trago aqui com os meus conteúdos, que é o crescimento da sua empresa e a geração de resultados reais através de estratégia e inteligência. Então, o tema de hoje, esse conteúdo que eu preparei aqui, ele é o conteúdo mais importante do meu canal até agora para você que é empreendedor e quer fazer a sua empresa crescer. E para a gente começar a explorar este tema, eu separei aqui alguns conceitos importantes para você entender a base de toda a nossa ideia e a partir desses conceitos você então vai conseguir ter uma visão mais clara dos caminhos por qual você vai seguir visto a ideia de atingir esses objetivos, certo? Então vamos lá. O que eu primeiro separei aqui para a gente discutir tem muito a ver com os ciclos de vida das empresas. E por que isso é importante? Porque a gente vai compreender como é que a sua empresa desenvolve um ciclo de vida, de fato como um ser vivo, sabe? Um nascimento, amadurecimento, de fato como uma pessoa. E aí a gente vai entender como é que a gente encaixa uma estratégia baseada no estágio de vida da sua empresa. Então, empresas novas, empresas no seu início, aí, engatinhando seus talvez primeiros 10 anos de empresa, eles costumam ser difíceis do ponto de vista empreendedor, porque você está começando de fato um projeto, tem toda aquela questão de investir e aí esperar um determinado tempo para ter retorno e tudo mais, então o começo ele é difícil. Mas por um outro lado, do ponto de vista de marketing, e você que é empreendedor pode comprovar isso se quiser, ele de uma certa forma é mais simplificado, não que seja fácil, mas é mais simplificado. Porque nesse início você não necessariamente precisa de um grande projeto de marketing, não precisa de uma estratégia bem estruturada, apenas uma ideia de negócios, um modelo de negócios geralmente é o suficiente do ponto de vista mercadológico para começar uma divulgação e um processo comunicativo que gera resultados.
Isso significa que somente com essas ideias você consegue se comunicar e consegue mais clientes, consegue se divulgar. As pessoas divulgam seu negócio para você, uma vez que elas começam a consumir os seus produtos ou serviços, enfim. Então o início de vida da empresa, desse ponto de vista, ele é mais simplificado. Sem contar também que o próprio mercado está em constante mudança. Então, além dos ciclos de vida pelo qual sua empresa passa, que é o início, o amadurecimento, a estagnação, o próprio mercado como um todo, né, o mercado do ponto de vista de fato socioeconômico, ele passa por mudanças naturais. Os públicos vão mudando, os consumidores vão mudando de comportamentos. Então, note que nós temos duas variáveis importantes de serem compreendidas aqui, que é o ciclo de vida da sua empresa contra o ciclo de vida do mercado. O que isso quer dizer? Que existem aqui duas variáveis que precisam ser equilibradas. A sua empresa, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio com o ciclo de vida do mercado. E aí, uma vez que essas duas grandezas elas estão equilibradas e estabilizadas entre si, aí você começa a gerar mais resultado. Então, como eu falei, a empresa passa por ciclos de vida e, dado um certo momento, talvez ali depois de 5 anos, 10 anos, às vezes, a empresa chega no momento ali que ela começa a estagnar. Então, no começo a gente tem aquela curva de crescimento, né, que cada mês o faturamento vai aumentando, a cartela de clientes vai aumentando. Então, no início da empresa sempre há um crescimento contínuo e expansivo, que é muito fácil de observar, é muito perceptível e geralmente é o gás que o empreendedor precisa para se motivar a continuar trabalhando no empreendimento dele. Porém, dado ali um certo momento, chega então um estágio de crescimento que a empresa tende a dar uma estagnada. O faturamento começa a ficar ali num platô, ou a cartela de clientes ela começa a não crescer mais com tanta velocidade quanto antigamente. E aí todas essas variáveis juntas vão fazendo o negócio parecer mais estagnado. Então isso acontece devido ao ciclo de vida do mercado, ou seja, o mercado vai mudando e a sua empresa ela precisa acompanhar essas mudanças. Isso dificilmente acontece para a maioria das empresas, porque elas começam no modelo de negócios e crescem em cima dele. Então todo o modus operandi da empresa como um todo cresce em cima de um determinado modelo de comunicação e de crescimento, só que o mercado como um todo vai mudando e a empresa dificilmente consegue se adaptar a essas mudanças. E esse é um dos motivos centrais para essa estagnação que a gente percebe. E como é que a gente contorna nessa situação? Como é que você pode sair dessa situação e conseguir superar, né, esse obstáculo? Aí a gente entra na parte de entrega de valor e transmissão de valor, que são duas coisas que muitas vezes são confundidas. Então é aquela ideia de que não importa você ter o melhor produto ou o melhor serviço, as pessoas precisam achar que você tem o melhor produto ou o melhor serviço. Não basta ser, ainda tem que parecer. Ou seja, por mais que você entregue uma experiência de consumo única, um atendimento diferenciado, um produto superior, tudo isso, apesar de ser uma diferenciação, uma vantagem competitiva, uma proposta de valor única, você ainda precisa ser capaz de comunicar isso para o seu público antes mesmo dele consumir. Você precisa gerar uma percepção de valor antes que o consumo aconteça. Você precisa gerar expectativa. Dado a esses conceitos que eu trouxe para preparar o nosso terreno, eu vou entrar agora no prático, no como é que você faz para criar um projeto que vai fazer a sua empresa crescer baseado no conhecimento que eu trouxe aqui, nessa explicação básica de ciclo de vida, estagnação de empresa, ciclo de vida de mercado e entrega de valor, certo? Então, baseado nessas ideias, minha sugestão para você, empreendedor, você que está aí do outro lado da tela, tá? Para agora o que você está fazendo, se você está fazendo alguma outra coisa, para um minutinho, foca aqui comigo no vídeo, foca aqui, esquece as outras coisas, vem cá, vem, chega mais. Isso, fica aqui comigo um pouquinho, concentra aqui nesse vídeo, papel e caneta na mão, que eu vou te dar umas sugestões do que fazer e você já pode começar a anotar essas coisas, certo? Minha sugestão, como profissional de marketing, crie um documento. Você pode criar um documento físico, de fato um papel com caneta, ou pode criar um documento no seu computador, no seu celular, um arquivo no Word, por exemplo, um bloco de anotações, enfim. Mas crie um documento
E esse documento ele vai ser a base central de toda a sua estratégia de marketing. Você vai colocar tudo nesse documento e esse documento ele vai nortear as suas ações a partir de agora. Dentro desse documento a gente vai incluir o diagnóstico da sua empresa, a gente vai criar um mapa, um cenário geral, um diagnóstico da sua empresa de fato. Depois a gente vai delimitar objetivos, metas e objetivos, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a metodologia SMART. E por fim, a gente vai fazer o desenho da estratégia, baseado nos objetivos e no diagnóstico atual da sua empresa. São aí conceitos do planejamento estratégico na literatura, né? E baseado nesse documento e nessa estratégia, eu vou te entregar um método que eu desenvolvi nos processos aqui da 3D Pixel para fazer com que a sua estratégia seja eficaz e de fato consiga atingir os objetivos. Essa metodologia é a metodologia dos 3 pilares da 3D Pixel, que consiste no desenvolvimento do branding e do posicionamento de marca, do alcance e da nutrição de públicos e da retenção e relacionamento de clientes. Esses 3 tópicos são os 3 pilares essenciais para fazer com que a sua estratégia ela não apenas seja efetiva e eficaz, mas inclusive siga um processo previsível, onde você consiga de fato projetar cenários e estipular estratégias baseadas nessa projeção. Então você projeta que daqui a 2 meses você vai atingir determinada chave, determinada métrica, determinado KPI, e aí baseado no que você já sabe que vai atingir, você desenha uma continuação para essa estratégia baseado nessa previsibilidade, de modo que em 6 meses você atinja o objetivo final. Então vamos ao documento que a gente está criando, certo? O diagnóstico é onde você vai incluir todo o cenário atual da sua empresa. Você vai, de fato, destrinchar dados, porque ela vai ser uma base estratégica. Você vai precisar analisar esses dados para desenhar a sua estratégia. Seu faturamento médio mensal atual, o faturamento médio dos últimos 6 meses, o ticket médio, o crescimento da cartela de clientes, quantos novos clientes você adquire, qual é a taxa de retorno dos clientes atuais. Se você tem site, por exemplo, vai passar os dados do site, a taxa de visitas, a taxa de retorno, a taxa de desistências. Se você vende pela internet, numa loja online, por exemplo, você vai adicionar dados de e-commerce, como taxa de adição ao carrinho, taxa de finalização de compra iniciada. Se você vende diretamente numa loja física para o consumidor final, você vai adicionar dados de caixa, de fluxo de caixa, de clientes. Se possível, você vai fazer uma pesquisa de mercado para entender o nível de satisfação dos seus clientes. Você vai descrever o seu processo de vendas atual, inclusive mostrando como é que acontece esse processo com seus funcionários, seus atendentes, seus vendedores, seus colaboradores. Você vai descrever a estrutura de recursos humanos da sua empresa, a cadeia de comando, todas as partes e os setores envolvidos no que diz respeito ao processo de vendas. Enfim, eu dei aqui vários exemplos, você pode anotar cada um desses tópicos para fazer esse diagnóstico aí. E eu vou deixar aqui na descrição mais tópicos que você pode utilizar também para criar esse diagnóstico, que é muito importante. Na parte de objetivos tem a metodologia SMART. Se você não conhece a metodologia SMART, eu recomendo que você pesquise sobre, e eu também vou deixar essa metodologia aqui na descrição para você delimitar os objetivos de longo, médio e curto prazo e as metas relacionadas com esses objetivos. Você também vai colocar tudo isso dentro do seu documento. E por fim, você vai fazer o desenho da estratégia baseado nesses 3 pilares que eu mencionei, que é o branding e o posicionamento, o alcance e a nutrição de públicos e o relacionamento e retenção de clientes. E aí, baseado nos conceitos dessas estratégias, você vai fazer a sua estratégia geral. Eu acho que apenas pelo nome de cada um desses 3 pilares você consegue ter mais ou menos uma ideia do que se trata, mas se você quiser se aprofundar, eu fiz um vídeo completo para cada um desses pilares. Então, terminando esse vídeo aqui, você vai assistir o próximo vídeo que eu vou deixar aqui, que é o vídeo do branding e do posicionamento, e depois você vai assistir os vídeos dos outros pilares que vão te ajudar a fazer o desenho dessa estratégia e você vai colocar nesse documento que você está criando. É claro que tudo no marketing tem a intenção de gerar um retorno, é por isso que o marketing ele não é uma despesa
ou um custo fixo, mas sim um investimento, porque como todo investimento, você disponibiliza um orçamento que você injeta com a intenção de retorno sobre o investimento, dentro do marketing que a gente chama de ROI, ou até mesmo ROAS, no caso, é retorno do investimento de publicidade em específico. A ideia de criar esse projeto é justamente isso, é você desenvolver uma sequência de etapas lógica, no qual você tenha uma expectativa de retorno realista, ou seja, você sabe que você vai, sei lá, daqui a um mês investir R$1.000 em marketing e você já vai ter a previsibilidade de retorno sobre esse investimento de um e-mail, ou seja, você vai ter um retorno de 1.500, e aí a partir disso você vai no segundo mês desenvolvendo uma nova estratégia e você vai investir 1.500 e vai ter um retorno de 2, ou seja, 3.000. É claro que nada disso pode ser achismo, tudo tem que ser baseado em dados previsíveis. Tudo tem que seguir uma metodologia que utilize a matemática ao seu favor para criar e projetar cenários. E se você seguir o método dos 3 pilares que eu mencionei aqui, você vai ser capaz de fazer exatamente isso, porque o branding e o posicionamento, ele funciona como uma base central da sua estratégia, uma base de toda a sua comunicação, de todo o seu contato com o seu público, o que vai profissionalizar todo o seu processo de marketing. E a partir disso você vai criar uma estratégia de alcance e nutrição de públicos, no qual você vai ser capaz de coletar dados, diversos dados de mercado com relação ao seu público-alvo, e nesse processo ainda você vai nutrir esses públicos de informações. E aí, por último, você vai ser capaz de manter o relacionamento com os clientes que você já tem, baseado nos dados que você coletou, para gerar previsibilidade para os próximos ciclos de coletas, no qual você vai gerar mais alcance, mais nutrição, e depois você vai conseguir mais clientes, e o ciclo se repete novamente, tudo isso gerando um ecossistema retroalimentativo que sempre vai te gerar um dado previsível com antecedência. E a partir dessa metodologia, você vai ser capaz então de já saber que daqui a 6 meses você vai ter um determinado resultado, porque hoje você está tomando as ações baseados em uma estratégia com dados reais, capazes de te dar essa previsibilidade. O importante é não desprezar os dados, é coletar todas as informações de maneira correta, e novamente você pode começar assistindo o vídeo de branding e posicionamento que já vai te nortear em relação a como fazer todos esses processos. Como eu falei no início do vídeo, não é uma fórmula mágica, você precisa adaptar essas ideias de acordo com o DNA da sua empresa e de acordo com o seu perfil de empreendedor, porque marketing é um investimento e todo investimento exige um perfil de investidor. Então, tudo depende muito do como você vai adaptar essas ideias para a sua realidade, mas eu te entreguei aqui o conceito necessário para você começar a desenhar estas estratégias. E é claro que eu não vou te deixar na mão, eu quero te ajudar a atingir os seus objetivos de verdade, e é por isso que eu ainda estou deixando na descrição desse vídeo aqui, não bastando tudo que eu mencionei, mas o documento pronto. Isso mesmo, eu estou deixando o modelo pronto de planejamento estratégico com todas as informações que eu mencionei durante o vídeo, do diagnóstico, dos objetivos e do desenho da estratégia. Você pode baixar esse modelo que está no formato Word e preencher no seu computador com os dados do seu negócio. Se você preencher tudo, fizer tudo direitinho, usar esse documento e aplicar tudo que você desenvolveu nesse processo na prática, na realidade do seu negócio, todos os dias, é impossível que daqui a 6 meses você não veja um aumento no seu faturamento de até 30% baseado nessas estratégias. Empreender no Brasil não é fácil, é sempre um desafio. Todos os dias você vai encontrar novas dificuldades e novos obstáculos, e eu tenho certeza que você já está acostumado com esta realidade. Porém, eu tô aqui para te mostrar que é possível atingir os objetivos mesmo quando parece que o seu negócio está estagnado. Mas eu quero te estender a mão e te mostrar que há um caminho, há uma possibilidade. Através de um método e da estratégia certas, o seu negócio pode sim passar desse estágio de estagnação e seguir em frente, crescendo cada vez mais. Eu espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar com todas essas informações que eu trouxe nesse vídeo, com todo esse conteúdo, e se eu puder ajudar com algo mais, você pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar sem compromisso, eu não vou tentar te vender nada. Se você tiver dúvidas, sugestões, feedback, é só comentar aqui embaixo ou me mandar uma mensagem, tem minhas redes sociais aí, eu tô sempre disponível para a gente conversar e trocar uma ideia. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo e considere se inscrever no canal se você acha que eu posso te ajudar ainda mais, porque eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos aqui dedicados a ajudar você, empreendedor, a melhorar
os resultados do seu negócio. No mais, muito obrigado por ficar até aqui e bora pra cima, empreendedor!